Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Amém. Que o nome do Senhor cresça e que nós diminuamos. Estamos em mais um culto de adoração, de celebração online. Estamos ainda em tempos de isolamento social, mas não estamos isolados de Deus, não. Continuamos conectados uns aos outros e, mais do que isso, conectados com o nosso Deus. Deus é o Deus da graça, é o Deus do amor. O Salmo 146 é um salmo muito belo, porque ele diz o seguinte: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. E diz o verso 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esse é o tempo de louvor e de adoração, é o culto de louvor e adoração. Continuamos cantando ao Senhor e cantemos sempre enquanto nós vivemos. Amém. Vamos declarar que nós estamos na presença do nosso Deus e podemos contemplar a sua face. É nisso que nós cremos, que a presença dele está em nosso meio, que a presença dele está na nossa vida, e essa presença é capaz de transformar todas as coisas. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face.
porque de fato estamos aqui, na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, e que seja, Senhor, esse tempo que estivermos passando aqui neste culto, realmente um tempo de adoração e de louvor, que agrade ao Teu coração. Abençoa cada lar, cada família que está nesta hora conectada conosco através das redes sociais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, como temos falado, o tempo de isolamento social também é um tempo de reflexão, um tempo para pararmos e pensarmos sobre valores. O que é que tem valor eterno, valor efetivo na minha vida e na tua vida? Certamente uma das coisas que tem um grande valor que Deus coloca para nós é a família, é o relacionamento. O mês de junho é um mês especial. Durante o mês de junho nós teremos alguns eventos que a nossa igreja já tinha planejado, colocado no calendário. Um deles é o dia 12 de junho. Teremos um encontro de casais de uma maneira diferente. A Eloíne vai dar esse aviso sobre como será esse encontro de casais que teremos no dia 12 de junho. Amém. Nós teremos um evento muito especial no dia 12, é uma sexta-feira pós-feriado. Então nós vamos fazer um jantar delivery. Nós vamos entregar para quem não puder vir buscar, e quem puder nos ajudar buscando aqui na igreja, às 19 horas nós vamos estar entregando as refeições. Vai ser um cardápio especial, um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, todo especialmente preparado, um cardápio bem romântico para os casais. Pode participar casais de namorado, né, esposo, esposa, e a família que vai estar em casa também, os filhos, né? Mas não vai deixar de ser um momento especial da igreja e das famílias, né, e dos casais. E nós vamos também interagir mediante uma live. Nós vamos ter um preletor palestrando, e através da plataforma que nós utilizarmos, você vai poder mandar fotos, mandar a tua mensagem, a tua pergunta, e vamos ter esse momento de interação digital aí. O valor da refeição é de R$80 por casal, e esse valor vai ser revertido, o que sobrar vai ser revertido no Heavy, né? Então, se você quiser participar, vai aparecer aí na tela os contatos, o meu contato, o contato do Igor, da Candice, do Rodolfo, para você já agendar e reservar o seu jantar para o dia 12 de junho. E corra, porque vai ser limitado. Nós temos uma equipe reduzida e no dia 12 nós vamos estar entregando as refeições. Então não deixe de reservar já o seu jantar para o dia 12. Ok, vai ser realmente uma bênção diferente. Todo ano, quando temos, né, os encontros de casais, os jantares de casais, seja no Dia dos Namorados ou em outra época, é presencial, temos as mesas, os irmãos vêm. Esse ano vai ser atípico, mas vai ser muito interessante. Como a Eloíne falou, teremos sim uma live, você vai estar na sua casa, você vai poder acessar e vamos estar vendo você vai estar nos vendo, e também o palestrante. Vai ser muito interessante. Participe, vai valer a pena. Não apenas pelo prato saboroso que será, mas por esse envolvimento que nós teremos através dessa rede social ou das redes sociais que estivermos utilizando. Meus irmãos, o tempo também é um tempo de muita generosidade. Toda crise muitas vezes nos leva a refletirmos, como eu falei há pouco, sobre valores, o que tem valor efetivo na nossa vida. E as crises também nos levam, às vezes, a olhar para fora de nós mesmos, e essa é uma delas. Estamos vivendo uma crise que deve sim nos levar a olhar para fora de nós mesmos. Eu gostaria de ler um texto em 2 Coríntios, capítulo 8, o apóstolo Paulo, se referindo a algumas igrejas na Macedônia, ele diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem
da assistência aos santos. Meus irmãos, é muito bonito esse texto aqui, quando Paulo cita essas igrejas lá na Macedônia, é emocionante, porque eu fico imaginando a luta que aqueles cristãos na Macedônia estavam enfrentando. Não era pequena, aquele povo estava enfrentando uma situação também muito crítica economicamente. Paulo fala aqui da pobreza mesmo econômica, e apesar dessa situação, eles estavam querendo participar. E Paulo diz aqui que eles chegaram a rogar, com muitos rogos, eles pediram para que eles também pudessem participar da assistência aos santos, voluntariamente. Isso é muito bonito. E eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, os irmãos que têm contribuído voluntariamente, irmãos que têm sido generosos. Eu tenho testemunhado e quero testemunhar publicamente. A nossa igreja está com todas as contas pagas, está em dia. Essa semana pagamos a prestação do ar-condicionado, pagamos também a colocação, mais uma parcela de R$ 1.500 da colocação, e outras contas que a igreja tem honrado e tem pago. Isso por conta da generosidade, da fidelidade dos irmãos e, claro, da graça de Deus. Deus é um Deus da superabundante graça, e assim como Ele honra a igreja, Ele também honra os irmãos na sua generosidade. E nós vamos ter agora um momento de entrega dos dízimos, ofertas, e eu quero deixar você bem à vontade a fazer essa sua doação. Enquanto o grupo canta, aparece aqui o número da conta da igreja, tem o QR Code que você pode aproximar o seu celular, e aí você fazer essa sua entrega ao Senhor do seu dízimo e de sua oferta. Mesmo se eu me abalar, teu amor não
obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que a tua igreja, que os teus servos entregaram nesse momento. Muito obrigado pela fidelidade, obrigado pela generosidade. Muito obrigado, porque o Senhor tem honrado a tua igreja em cada compromisso econômico durante esse período de isolamento social. E sabemos, Pai, que o Senhor também tem honrado na casa e na vida de cada pessoa que tem contribuído de forma liberal e voluntária para a tua obra. E eu te peço que jamais lhes falte do pão de cada dia, da tua graça e paz em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. É muito bom nós estarmos aqui, mais um domingo onde nós podemos ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de te convidar que você pudesse abrir a palavra de Deus em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. O Senhor tem colocado no meu coração a meditação para hoje. E como tema dessa meditação, olhando o nosso contexto, olhando para o meu interior e ouvindo vozes, eu ouvi a voz do Senhor dizendo-me o seguinte: não vai terminar assim. E pensando nessa frase, não vai terminar assim, ou não terminará assim, as coisas não terminarão assim, esse não é o fim. Pensando nessa lógica, o Senhor colocou no meu coração um texto que eu já preguei algumas vezes, com outros temas, com outros pensamentos sobre ele, que está em Marcos capítulo 9, o versículo 14, que é a cura do jovem lunático, ou a cura do jovem endemoniado. O Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 14 diz assim: e quando se aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não o podemos expulsar? E ele lhes disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Pai, eu te peço que o Senhor venha falar, Deus, ao nosso coração, Deus, nessa noite. Fala ao meu coração. Fala, Deus, ao coração das pessoas, Deus, que estão nos ouvindo nesse momento, que ouvirão esse vídeo em outro momento. Pai, eu te peço que no nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito Santo envie revelação da tua palavra, espírito de sabedoria e de discernimento, para que nós possamos ouvir a tua voz, discerni-la, Senhor, e obedecê-la. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Que essa obediência à palavra de Deus venha trazer transformação na nossa casa, na nossa família e nas nossas vidas, principalmente. Amém?
É interessante como essa história inicia. Essa história inicia depois de Jesus ter levado alguns de seus discípulos para o Monte da Transfiguração, lugar onde ele pega Pedro, Tiago e João, e ele vai, em particular, se você puder retroceder nessa história a partir do versículo 2 do capítulo 9 mesmo, narra um pouco disso. Ele pega os 3 discípulos e os leva de uma maneira particular para o monte. E a Bíblia diz que lá Deus os visita e Jesus se transfigura. Apareceu ali Elias com Moisés e falavam com Jesus. O lugar era tão gostoso, o ambiente era tão bom, que Pedro pega a palavra e fala: bom mestre, é tão bom nós estarmos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, façamos outra para Moisés e outra para Elias, e nós vamos ficar aqui para sempre. Isso me revela, irmãos, como a vida ela é dinâmica, porque minutos atrás do caos, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estavam no céu, praticamente. Eles viviam um momento agradável de visita, de forma especial da parte de Deus. A Bíblia diz, e aí eu não vou saber explicar o mistério, mas estava ali, naquele lugar, Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro, ao olhar aquilo, ficou tão assombrado, porque a glória de Deus era tão forte naquele lugar, que a Bíblia diz que Pedro se detém naquele lugar e fala: por favor, Jesus, deixa nós fazermos 3 cabanas, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos ficar aqui para sempre, porque o ambiente é muito agradável, o ambiente é muito gostoso, o ambiente da glória de Deus. E por que eu digo que essa história do jovem lunático, a história que vem depois disso que acontece aqui da transfiguração, que eu estou narrando, por que eu digo que esse conjunto de história no capítulo 9 do livro de Marcos, ele nos revela que a vida é dinâmica? Porque, irmãos, quantas vezes nós vivemos momentos agradáveis nas nossas vidas, que a sensação é aquela que nós estamos no céu. A sensação é aquela que nós estamos vendo Moisés, Elias e Jesus conversando juntos. A era da lei, dos profetas e da graça, tudo ali, né? A plenitude de Deus. Quantas vezes nós passamos por vitórias nas nossas vidas, passamos por momentos de satisfação, e nós que estamos no mês da família, eu queria trazer isso um pouco para dentro da nossa casa. Quantas vezes nós vivemos momentos agradáveis na nossa casa, momentos agradáveis familiar, onde nós podemos desfrutar da comunhão, podemos desfrutar da companhia daqueles que nós amamos, e aquela sensação é tão gostosa, o desfrute é tão bom, é tão saboroso, que logo vem aquele pensamento: ah, se isso durasse para sempre. Quantas vezes nós vivemos momentos assim nas nossas vidas? Quantas vezes você já experimentou essa graça, essa visitação de Deus em alguma área da tua vida? Uma visitação tão especial, tão profunda, que o desejo do teu coração é permanecer naquela visitação para sempre, é permanecer naquela postura para sempre, é permanecer naquele lugar eternamente, porque é tão bom desfrutar daquilo. Mas a vida é dinâmica. E nem sempre nós estaremos vivendo esses momentos de glória de Deus, nem sempre nós estaremos vivendo esse momento de estar ali em comunhão, de estar em um lugar agradável, em um lugar saboroso. A Bíblia diz que apenas aqueles homens desceram. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, não dá para continuar aqui para sempre, porque a vida é dinâmica. A vida é feita de momentos bons, como aqueles que nós estamos vivendo aqui, mas a vida também é feita de conflitos, de momentos de dissabores, de momentos de confusão, momentos de embaraço. É tão bom estarmos aqui, vocês olhando, né? Moisés, Elias e Jesus dialogando, comunhão, harmonia, é tão bom isso, mas a vida também é feita de confusão. E nós precisamos aprender a viver a vida da maneira que Deus nos ensina. E a Bíblia diz que eles desceram, depois que Jesus
repreendeu Pedro dessa maneira, falou: Pedro, a vida não é só feita disso, nós precisamos pisar no chão, a vida é dinâmica, feita de momentos bons e momentos ruins, e nós precisamos ser maduros para vivê-los. A Bíblia diz que Jesus desce do monte com eles, com Pedro, com Tiago e com João, e quando eles estão ali ainda conversando, imagino eu, sobre aquele momento tão agradável, aquela glória tão gostosa que eles estavam vivenciando naquele momento, naquele lugar, de repente eles pisam no chão da vida e eles veem uma grande confusão de gente discutindo, um discutindo com o outro, um gritando com o outro, e os discípulos de Jesus estavam envolvidos ali, aqueles outros que Jesus não havia levado para o monte, estavam envolvidos na confusão ali, discutindo. Aí quando Jesus se acerca àquela multidão, a partir do versículo 15, você pode observar essa história. A Bíblia diz que Jesus, se acercando à multidão, Jesus chamou a atenção da multidão, porque a multidão viu Jesus e correu para Jesus, e ali começaram a explicar Jesus por que havia tanta discussão, quando Jesus falou: o que está acontecendo aqui neste lugar? Aí no versículo 17 fala assim: mestre, nós trouxemos o meu filho, que tem um espírito mudo, e a Bíblia diz que aquele pai, agonizando, com o coração sangrando, porque o quadro era o seguinte: desde muito criança, aquela espécie de demônio entrava dentro do seu filho e o queria matar, disse a Bíblia de uma forma muito clara. O lançava às vezes na água, às vezes no fogo, querendo destruir a sua vida. Versículo 22. Aquele pai estava com o coração agonizando, chorando. Imagina você, pai e mãe, tendo um filho desde muito pequeno que sofra ou que sofra de alguma doença que ninguém consegue explicar. Aí o nome que você dá é um demônio, porque não existe cura, não existe remédio, não existe vacina, não existe lógica. Eu não sei onde que surgiu, onde que vai terminar, como tratar. É um demônio. Essa foi a conclusão do pai e daqueles judeus que estavam ali junto com o pai em relação ao seu filho. E o pai vai com o coração sangrando e fala: Jesus, eu trouxe para os teus discípulos pedindo misericórdia e eles não puderam me ajudar. Essa história, esse momento da história me revela quão vulneráveis nós somos. Porque sim, irmãos e irmãs, existirão momentos sim na vida em que você e eu seremos acometidos por algum mal, e esse mal não terá explicação lógica e aparentemente não terá cura. Provavelmente aquele pai já o tinha levado antes dos seus discípulos, o levar a médicos, o levar a especialistas, o levar a bruxos. Aquele pai já tocou todas as portas possíveis, e quando ele ouve que havia um movimento dos discípulos de Jesus curando as pessoas, aquele pai ressuscita a esperança nele. Aquele pai vai correndo até os discípulos, levando o seu filho. Por quê? Porque já tinha tentado de tudo e acabou, nada solucionava, nada dava solução para o seu problema. E aquele pai vai até os discípulos de Jesus, aquele pai lança o seu filho e pede misericórdia. Eu imagino, a Bíblia não detalha, mas eu imagino que os discípulos oraram, repreenderam, os discípulos gritaram, os discípulos se ajoelharam clamando misericórdia a Deus, e o menino não foi curado, porque essa foi o feedback do pai a Jesus: eu trouxe o meu filho e eles não puderam curar. Eu trouxe o meu filho para que vocês pudessem expulsar e não puderam. Versículo 18. Eu disse aos teus discípulos que expulsassem, eles tentaram, mas eles não puderam, não conseguiram, fracassaram. Se coloca no lugar daquele pai, daquela família, tá? É importante nós entendermos. Muitas histórias da Bíblia têm como personagem inicial o pai, porque a cultura patriarcal, onde o pai representava a família, mas aqui nós podemos entender que também existia uma mãe que estava aflita,
e provavelmente muito mais aflita do que o pai. E aquela família aflita chega às portas da última esperança que elas tinham, que eram os discípulos de Jesus. E quando elas batem naquela porta, o que acontece? Aquela porta se fecha, fracassa. Provavelmente aquela família pensou assim: acabou, nós vamos morrer assim, esse é o destino da nossa família, é o destino da nossa casa. Eu posso observar, irmãos, claramente aquele pai triste olhando para sua esposa, e a esposa triste olhando para o seu marido, e os dois ali se abraçando, se consolando e dizendo: acabou, não tem mais esperança, não tem mais expectativa, a última porta nós tocamos e essa porta fracassou, acabou. Quantas pessoas estão vivendo assim nas suas casas? Quantas famílias estão desesperadas por sérios problemas que estão enfrentando, e ainda mais nesse contexto que nós vivemos hoje, né? Ontem estava tudo normal, de repente você acorda e tudo virou de cabeça para baixo, porque a vida é dinâmica. A vida é feita de momentos bons e momentos ruins, mas diante dos momentos ruins temos a tendência, quando enfrentamos esses casos assim que parecem ser impossíveis, casos que nós oramos e parece que o céu está fechado, nossa tendência é nos abraçarmos em família e dizer: acabou, não tem mais esperança. E foi o que aquele pai fez. Aquele pai abraçando a sua esposa, imagino eu nessa história, um ao outro diziam: acabou, não tem mais esperança. E aquele pai, olhando para Jesus, disse, expôs os seus discípulos: teus discípulos fracassaram. Aí Jesus ressuscita novamente aquela expectativa, aquela esperança no coração do pai, porque Jesus diz o seguinte: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando tenho que suportar? Traz o menino aqui. Você percebe? Entre o versículo 18 e o versículo 19, nós não vemos o pai pedindo ajuda para Jesus. É porque as esperanças dele tinham acabado. O pai, ele tinha claro na sua mente o seguinte: os discípulos de Jesus tinham o mesmo poder que Jesus, porque anterior a essa história, os discípulos já estavam fazendo milagres, enviados por Jesus. Já estavam expulsando demônios, enviados por Jesus. Aquele pai simplesmente foi se desabafar diante de Jesus e falar: Jesus, ó, eu tentei o Senhor, a última vez, foi a última oportunidade que eu tive, foi a última porta que eu toquei, e o Senhor também fracassou através dos seus discípulos. Aí Jesus vê o silêncio, vê aquela família na derrota, no ponto final, dizendo o seguinte: acabou, a vida vai terminar assim. Aí Jesus tem compaixão e Jesus dá um grito de exortação, mas cheio de esperança. Jesus diz assim: até quando eu estarei convosco, geração incrédula? Traz o menino aqui. Eu imagino aquele pai com aquela mãe tremendo e dizendo: será que agora vai? Será que agora vai? Aí trouxeram o menino e o menino ficava se agitando com violência diante de Jesus. Sabe por quê? Porque o mal, quando nós nos apresentamos diante de Jesus, o mal treme, porque o mal sabe que o seu fim está cerca, no nome de Jesus. O mal sabe que com Jesus ele não pode. Aí aquele menino começa a tremer, o demônio que estava dentro dele começa a agitar e ficar com medo de Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta: desde quando ele está assim? Aí o pai fala: não me lembro, desde muito criança, e esse mal quer destruir o meu filho, eu não sei o que é, mas joga ele no fogo, joga na água, ele tem o objetivo de matar a minha família, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aí a esperança do pai começa a nascer de novo, aí o desejo e a crença, a fé do pai, a confiança começa a surgir no meio das cinzas. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando nos vê desmotivados, Jesus Cristo, quando nos vê sem fé, incrédulos, Jesus Cristo sempre vem com uma palavra de advertência, mas cheia de esperança para nós. E foi o que Jesus fez com aquela família. Ó geração incrédula, traz o menino aqui. E aquele pai se encheu novamente de esperança, aquele pai
descreveu o quadro para Jesus desde muito criança, está acontecendo isso, aquilo, outro, mas aquele pai se lança aos pés de Jesus, e ele pede por compaixão, pede por misericórdia. Jesus repreende aquele demônio, e a Bíblia diz que aquele demônio ficou como morto. Outrora, aquele demônio agitava aquele menino para um lado e para o outro. De repente, na palavra de Cristo, aquele demônio sai. E quando aquele demônio sai, aquele menino fica ali como morto. Jesus o toma pela mão e o levanta. Novamente o menino, o traz à vida. E Jesus entrega aquele menino para os seus pais, para a sua família. Louvado seja Jesus. Mas o mais interessante, irmãos, na conclusão dessa história, vem no final. Quando Jesus Cristo, ele depois vai embora, e os discípulos começam a indagar e a questionar: o que aconteceu aqui? Nós não entendemos nada. Antes nós expulsamos o demônio e agora nós tentamos e fracassamos. E eles começaram a se questionar entre eles. Até que um teve a coragem e falou: Jesus, o que aconteceu aqui? E Jesus explica: tem certas coisas, e Jesus chama de casta, não podem sair com coisa alguma. Jesus explica o seguinte: tem certas situações na vida que não tem lógica, não terão explicações e não terão até mesmo remédio. Tem certas situações na vida que não terão uma mão humana para solucionar, porque vocês são vulneráveis, a não ser que vocês façam oração e jejum. Jesus nos ensina, meus irmãos, que nos momentos de crise que nós estivermos passando, inexplicáveis, esses momentos que a mão do homem não pode ajudar, esses momentos que a nossa lógica não consegue compreender, esses momentos que nós não entendemos as circunstâncias, as situações, e parece que não há cura, nesse momento, a única coisa que vai nos ajudar a atravessar esse momento é a comunhão e a intimidade com Deus. Não são os livros de autoajuda, não são os grandes palestrantes de coach, ou psicólogos, ou psicanalistas que vão te ajudar a retomar novamente o caminho. Não são os grandes economistas do mundo que vão nos ajudar novamente a retomar o caminho para o crescimento da economia, o crescimento econômico. Não! A única coisa que é pertinente, que é real e que realmente é valiosa nesse processo é a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Jesus. Nós estamos vivendo esse momento agora de pandemia, momento onde muitas casas estão sendo sacudidas. É interessante como eu fico vendo alguns jornais e observo como Satanás está cirandando nas famílias. Cresce o índice de abuso infantil dentro de casa. Cresce o índice de espancamento e maltrato à mulher. Cresce o índice de divórcio, de pessoas se divorciando. Como Satanás está atacando nesse momento de crise, momento de pandemia. E nós estamos com as nossas expectativas aonde? No economista, no presidente, em alguma nação, em algum país do mundo que descubra a cura, o remédio para o Covid-19, e nós estamos perdendo nosso foco diante do impossível, porque diante do impossível, a única solução, o único que realmente é valioso e nos ajudará a atravessar esse momento, é a comunhão com Jesus Cristo, é a tua comunhão com Deus. Você tem feito, família, cultos na sua casa? Você, casal, tem tido momentos de qualidade de oração juntos, de intimidade? Ou a cama, que é o símbolo de intimidade, tem sido lugar de murmurar, lugar de fomentar mais a incredulidade, de dizer sim, a coisa está ruim, vai piorar? Você tem pegado teus filhos, pai, mãe, para terem um tempo de oração com eles todos os dias, de leitura bíblica, de ensinar a palavra de Deus
para os seus filhos. Quantos pais reclamando agora que não tem colégio e também perdem a oportunidade do tempo que tem de ensinar a Bíblia para os seus filhos, de ensinar seus filhos a orar. Jesus nos ensina que diante dessa vida dinâmica, essa vida que é uma interrogação para nós, para Ele não, para nós sim. Hoje estamos no céu, na transfiguração, vendo Moisés, Elias e Jesus. E depois de alguns minutos estaremos no meio da confusão, no meio onde tem demônio, no meio onde tem gritaria, no meio onde tem famílias destruídas. Só conseguiremos enfrentar essa vida dinâmica de uma maneira: intimidade com Deus. Você pode observar na transfiguração o que havia ali? Intimidade com Deus. E no jovem endemoniado, a conclusão de Jesus: intimidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a entender esse grande mistério e que nós possamos despertar-nos para a intimidade com o Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Deus, a ter essa intimidade com o Senhor cada vez mais e mais profunda, Senhor. Nos ajude, Pai, a aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de incertezas, de dúvidas, para aprender que é o Senhor, é a oportunidade que nós temos de estar com o Senhor, de desenvolver uma relação real com o Senhor, uma relação diferente, de dependência. Perdoe, Deus, a nossa incredulidade, perdoe, Deus, os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a viver aos teus pés, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Tudo vem de ti.
que a tua graça, que a tua paz, que o amor de teu Filho Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada pessoa, cada família que está neste momento conectada conosco neste culto, hoje para todos sempre. Amém.